Leitura diária. Neemias, capítulo 9. A confissão do pecado. No 24º dia do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Os que eram de ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros. Levantaram-se nos seus lugares, confessaram seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas, e passaram outras 3 horas confessando seus pecados e adorando o Senhor seu Deus. Em pé na plataforma estavam os levitas Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani, que em alta voz clamavam ao Senhor, o seu Deus. E os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, Assabinéias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías conclamava o povo dizendo: Levantem-se e louvem o Senhor, o seu Deus, que vive para todo sempre. Bendito seja o teu nome glorioso. A tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Só tu és o Senhor. Fizeste os céus e os mais altos céus, e tudo o que neles há, a terra e tudo o que nela existe, os mares e tudo o que neles existe. Tu deste vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram. Tu és o Senhor, o Deus que escolheu Abraão. Trouxe-o de Ur dos caldeus e deu-lhe o nome de Abraão. Viste que o coração dele era fiel e fizeste com ele uma aliança, prometendo dar aos seus descendentes a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos girgazeus, e cumpriste a tua promessa, porque tu és justo. Viste o sofrimento dos nossos antepassados no Egito, e ouviste o clamor deles no Mar Vermelho. Fizeste sinais e maravilhas contra o Faraó e todos os seus oficiais, e contra todo o povo da sua terra, pois sabias com quanta arrogância os egípcios os tratavam. Alcançaste renome, que permanece até hoje. Dividiste o mar diante deles, para que os atravessassem a seco, mas lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra em águas agitadas. Tu os conduziste de dia, como a nuvem, e de noite com uma coluna de fogo para iluminar o caminho que tinham que percorrer. Tu desceste ao monte Sinai, dos céus lhe falastes, deste-lhes ordenanças justas, leis verdadeiras, decretos e mandamentos excelentes. Fizeste que conhecessem o teu sábado santo, e lhe deste ordens, decretos e leis por meio de Moisés teu servo. Na fome deste-lhes pão do céu, e na sede tiraste para eles água na rocha, mandaste-os entrar e tomar posse da terra, que sob juramento tinhas prometido dar-lhes. Mas os nossos antepassados tornaram-se arrogantes e obstinados, e não obedeceram aos teus mandamentos. Eles se recusaram a ouvir-te e esqueceram-se dos milagres que realizaste entre eles. Tornaram-se obstinados e, na sua rebeldia, escolheram um líder a fim de voltarem à sua escravidão.
mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Por isso não os abandonaste, mesmo quando fundiram para si um ídolo na forma de bezerro e disseram: Este é o seu Deus, que os tirou do Egito, ou quando proferiram blasfêmias terríveis. Foi por uma grande compaixão que não os abandonaste no deserto. De dia, a nuvem não deixava de guiá-los em seu caminho, nem de noite a coluna de fogo deixava de brilhar sobre o caminho que deviam percorrer. Deste o teu bom espírito para instruí-los, não retivestes o teu maná que os alimentava, e deste-lhes água para matar a sede. Durante 40 anos, tu os sustentaste no deserto, nada lhes faltou, as roupas deles não se gastaram, nem os seus pés ficaram inchados. Deste-lhes reinos e nações, cuja terra repartiste entre eles. Eles conquistaram a terra de Seom, rei de Esbom, e a terra de Og, rei de Bazã. Tornaste os seus filhos tão numerosos como as estrelas do céu, e os trouxeste para entrar e possuir a terra que prometeste aos seus antepassados. Seus filhos entraram e tomaram posse da terra. Tu subjugaste diante deles os cananeus que viviam na terra e os entregastes nas suas mãos, com os seus reis e com os povos daquela terra, para que os tratassem como bem quisessem. Conquistaram cidades fortificadas e terra fértil, apossaram-se de casas cheias de bens, poços já escavados, vinhas, olivais e muitas árvores frutíferas. Comeram até fartar-se e foram bem alimentados. Eles desfrutaram de tua grande bondade, mas foram desobedientes e se rebelaram contra ti. Deram as costas para a tua lei, mataram os teus profetas, que os tinha advertido que se voltassem para ti, e te fizeram ofensas detestáveis. Por isso tu os entregaste nas mãos de seus inimigos, que os oprimiram. Mas quando foram oprimidos, clamaram a ti. Dos céus tu os ouvistes, e na tua grande compaixão destes-lhe libertadores, que os livraram das mãos de seus inimigos. Mas tão logo voltavam a ter paz, de novo fazia o que tu reprovas. Então os abandonavas às mãos de seus inimigos, para que dominassem sobre eles. E quando novamente clamavam a ti, dos céus tu os ouvias, e na tua compaixão os livravas vez após vez. Tu os advertiste que voltassem à tua lei, mas eles se tornaram arrogantes e desobedeceram aos teus mandamentos. Pecaram contra as tuas ordenanças, pelas quais o homem vive se lhes obedece. Com teimosia te deram as costas, tornaram-se obstinados e recusaram ouvir-te. E durante muitos anos foste paciente com eles. Por teu espírito, por meio dos profetas advertiste. Contudo, não te deram atenção, de modo que os entregaste nas mãos dos povos vizinhos. Graças, porém, à tua grande misericórdia, não os destruíste nem os abandonaste, pois é Deus bondoso e misericordioso. Agora, portanto, nosso Deus, ó Deus grande, poderoso e temível, fiel à tua aliança e misericordioso, não fiques indiferente a toda a aflição que veio sobre nós, sobre os nossos reis e sobre os nossos líderes, sobre os nossos sacerdotes
e sobre os nossos profetas, sobre os nossos antepassados e sobre todo o teu povo, desde o dia dos reis da Assíria até hoje. Em tudo o que nos aconteceu foste justo, agiste com lealdade mesmo quando fomos infiéis. Nossos reis, nossos líderes, nossos sacerdotes e nossos antepassados não seguiram a tua lei, não deram atenção aos teus mandamentos, nem às advertências que lhes fizeste, mesmo quando estavam no meio deles, desfrutando da tua grande bondade na terra espaçosa e fértil que lhes deste. Eles não te serviram, nem abandonaram os seus maus caminhos. Vê, porém, que hoje somos escravos na terra que deste aos nossos antepassados, para que usufruíssem dos seus frutos e das outras boas coisas que ela produz. Por causa de nossos pecados, a sua grande produção pertence aos reis que puseste sobre nós. Eles dominam sobre nós e sobre os nossos rebanhos, como bem lhes parece. É grande a nossa angústia. Amém? Para refletir. A renovação espiritual experimentada pelos judeus através do estudo da lei de Deus gerou um dos capítulos mais ricos das Escrituras. Com jejum, pano de saco e terra sobre a cabeça, os filhos de Israel compunham o cenário do genuíno arrependimento. Mas a forma de nada valeria se não houvesse a essência. Desde a criação em Gênesis, de Abraão, de Moisés e dos períodos dos reis, ficou muito clara a distinção entre a fidelidade de Deus e a recorrente desobediência do seu povo. Nenhuma outra nação testemunhou tantos milagres quanto Israel. No Egito, no deserto e em Canaã, nas planícies do Jordão, às margens do mar da Galileia e nas cidadelas de Judá. Ambas as gerações foram testemunhas oculares dos prodígios do Senhor. Ainda assim, uma perseguiu e assassinou os profetas do Senhor, e a outra condenou à cruz aquele que diziam aguardar. Entre idas e vindas, cometeram grandes blasfêmias, mas no tempo de sua angústia, clamando eles, o Senhor os livrou muitas vezes. Porém, quando se viam em descanso, tornavam a fazer o mal diante de Deus. Tendo como fundamento o livro da lei do Senhor seu Deus, seus corações foram tocados pela brasa viva do altar do céu. Como uma chama, cada sentença lida lhes consumia a alma no ardente e sincero desejo de viver conforme o assim diz o Senhor, e tendo como professor o bom Espírito para os ensinar. Reconheceram sua condição vulnerável e sua necessidade da grande bondade do único Deus verdadeiro. Só tu és o Senhor, tu fizestes o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas, a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Arrependimento e confissão de pecados são dois passos fundamentais na jornada cristã. Nenhum desses, no entanto, procedem da natureza humana, porque a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Romanos 2:4. E o arrependimento é que produz a confissão, o reconhecimento de nossa culpa e de que necessitamos do perdão divino, pois o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Provérbios 28:13.
os altos e baixos de Israel, e a grande misericórdia do Senhor e sua terna disposição em perdoar, nos revela o que muitas vezes temos dificuldades de admitir. Somos infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Apocalipse 3,17. Quando baixar a guarda, torna-se uma opção. Abrimos um caminho de largas ideias no campo da iniquidade e sob a encomenda de um coração desesperadamente corrupto. Jeremias 17:9. Nos afastamos da influência do Espírito Santo e de seu divino discernimento. Eis que hoje somos servos, servos de nossos gostos, servos do pecado que em nós habita, e a menos que busquemos andar com Deus, clamando por seu auxílio e misericórdia, permaneceremos mortos em nossos delitos. Agora é o tempo de estabelecermos aliança fiel com Deus de nossa salvação. Agora é o momento em que o Espírito Santo deseja selar essa aliança em nosso coração, com tinta que não se apaga. Propensos como somos a falhar, como salmista, seguremos firme no braço que não pode tombar. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Salmo 73, 23. Amém?